Olá, aluno. Meu nome é Adilson. Eu vou dar aula de ciência política, né, hoje, e vamos fazer esse percurso juntos, então. Vamos falar de política, de poder, e vamos discutir a institucionalização desse poder, que começa nas nossas ações, na nossa própria existência, enfim. E nessa unidade 1, o que tem que ficar claro para nós é que a política mais importante que nós fazemos é essa do cotidiano, tá? Então, o que conduz, né, essa nossa conversa é a política, não é? Como arte e técnica de alcançar aquilo que se precisa, né? Aquilo que se deseja. Ou seja, por que eu me movimento? Por que eu ajo? Como é que eu saio do lugar? Enfim, nós fazemos política porque somos diferentes e fazemos política, não é? Porque precisamos. Destacamos, né? Há um valor na política que nós precisamos destacar e que se dá por meio das próprias relações sociais, né? Negociação, diálogo, conversas, enfim, sempre procurando um lugar melhor, né? O ser humano tem esse impulso. E uma frase importante que traduz bem isso é essa de que nós precisamos habitar o mundo, não é? Pelo engajamento político, ou seja, é preciso entender de que mundo se trata para configurar uma política adequada, né? E os antigos já diziam que essa ação política tem que ser em busca da própria felicidade. Isso virá nas demais unidades, mas nós já podemos dizer que a política para o Aristóteles, né, para os gregos, por exemplo, ela tinha que vir colada na ideia da busca da felicidade e era guiada por um princípio ético, né? Para Hannah Arendt, por exemplo, que vai aparecer várias vezes na nossa conversa, ela traz, não é, a questão do conhecimento, e essa questão, né, não pode ser resolvida por meios científicos, né, só. Então, quem decide para onde o mundo vai não é o cientista, embora ele participe, do progresso, dos problemas, enfim. Ela diz que todo problema que a tecnologia vem a criar, né, no bojo da pesquisa científica, não é, que nós temos soluções que se tornam problemas, isso é um processo histórico. Diz que todo o cidadão precisa participar da solução e não deixar para os especialistas, enfim, né? A Hannah Arendt tem uma postura ali, bastante dedicada à ideia de que o mundo, sendo de todos, não pode ficar só para alguns resolverem os problemas, né? E vamos seguindo. A política, ela sempre deve ser relacionada aos poderes, né? À ideia de poder. Então, fazer política, né, organizar uma ação do ponto de vista político, ela requer que nós procuremos quais poderes a alimentam, né? Então, ela expressa os poderes das pessoas, né, das organizações que as pessoas fazem, né, desde o nível comportamental até o institucional. Para isso, né, nós sempre vamos deparar com uma dualidade básica, né? Essa dualidade, esse caráter dual da política, ele corre o risco, né, de se tornar um antagonismo, né? Mas o fato da política acontecer no dia a dia, no momento em que nós fazemos a própria agenda, no momento que nós planejamos, devemos ocupar um lugar que já é ou não ocupado, ou arquitetar, né, planos e táticas, estratégias para manter os próprios lugares, ou seja, a manutenção, né, do que eu já tenho. Eu estou falando da política no plano existencial, mas ela se institucionaliza, ela se torna política profissional, ela se torna a política parlamentar, ela vai se expressar na criação do Estado, enfim, esses temas todos são da nossa aula.
Então, que existe a política no plano cotidiano e no plano institucional, ok, é um caráter dual, mas nós vamos trabalhar nisso do ponto de vista da sua unidade, né? Então, existe e nós vamos institucionalizar boa parte das nossas questões políticas, mas não necessariamente vamos antagonizá-la. A visão dualista vem em algumas abordagens, tem a ver com algumas abordagens, nós vamos tratar disso como um problema, mas vamos apresentar também essas visões. Há, por exemplo, essa abstração que, se para os gregos, principalmente para Aristóteles, a política deve ser ética, deve estar ligada à melhoria do mundo, à melhoria da vida para todos os seres humanos, enfim, todos buscando a própria felicidade e tornando o mundo mais feliz. A nossa política hoje, desvinculada desse significado, desse compromisso, enfim, compromisso inerente, né, à própria ação política, vem ocorrendo um processo de abstração, né, uma abstração, um afastamento, um não reconhecimento daquilo que fazemos. Então, o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, ele vai no seu livro Em Busca da Política deixar claro que a política do povo, o poder que estaria na política do povo, é transferido, né, para a mão de grupos, né, para um poder concentrado. E o Jacques Jeanneret, né, no seu livro O Horror Político, né, ele vai também fazer observações nesse sentido, mostrando que há grandes problemas com a prática política moderna, né, que gera todos os outros problemas nas outras áreas, enfim, e vamos seguindo. Aproximando-nos, né, do fenômeno político, não é? Então vamos examinar que poderes, não é, dão sentido, né, à política, e como que a política assume aspectos distintos a partir dos poderes também distintos. Então nós vamos, não é, procurar essas experiências comuns, que são a nossa política diária, e vamos ver como que isso se torna Estado Nacional, por exemplo. Então, vamos falar de alguns teóricos, enfim, isso virá pelas unidades 2 e 3. A política como condição humana, a política decorrente da nossa própria relação com a Terra, tem a ver com aquele mundo que nós criamos quando vivemos. O ser humano cria um mundo social, artificial, em certo sentido, mas muito mais transferimos, né, qualidades humanas, né, para a natureza, transformando essa natureza. Então a política tem uma dimensão social, então, ela tem essa dimensão telúrica, né, ligada à Terra, que é a nossa relação com os recursos, com o planeta, tem essa relação, tem essa dimensão da nossa vida social, né, que procuramos sempre realização, e ela se dá por meio das interações, nós e os outros seres humanos, né? Então, para estudar política, nós precisamos entender que política e poder são coisas diferentes. A política, né, ao estudarmos política, estamos diante de estruturas e de organizações, né, que têm o poder por trás delas, mas é uma experiência indireta do poder. E quando estudamos as expressões do poder, né, que envolvem força, influência, autoridade, enfim, temos experiências diretas, né, e caminhamos na direção da política. Vamos chegar à política estudando poder e também chegamos ao poder estudando política. São caminhos diferentes, mas que nos levam aos resultados de ciência política, enfim. Em comum, temos as interações dos agentes, sempre, né? Estudando poder, estudando política, vamos ver agentes em interação. E o Bauman, no livro que eu já citei, Em Busca da Política, ele diz justamente que nossa vida hoje ela é baseada em crenças contraditórias, e ele diz que há um certo absurdo, né, em pensar que nós lutamos, né, por séculos em busca da liberdade, né, conquistar a liberdade, e ao conquistarmos a liberdade,
nós não sabemos o que fazer com ela, como se houvesse uma inércia e essa pergunta do que fazer e como se não fosse possível mudar nada. É um problema grave e ele diz que nós precisamos, né, encaminhar melhor a nossa questão política. Ele nos leva a pensar na questão das relações entre público e privado e como que nós vamos transferir, fazer com que haja uma conversão e um entendimento, uma comunicação entre público e privado. Como que os interesses individuais podem espelhar o coletivo e o coletivo atender aos interesses individuais. É uma questão antiga, clássica, importante e que nos leva para uma qualificação das relações políticas. Então, o poder aparece. Como que o poder aparece? Ele aparece como, nas nossas diferenças, ele aparece como desigualdade, aparece como desavença, como negociação, em todas as expressões de acertos, não é? De procura de solução de problemas, enfim, os poderes de cada um de nós vão emergir. Então, para fazer política é preciso ter poder. Então, a criança, a pessoa que não tem condição intelectual ou por doença, enfim, não puder tomar uma decisão, assinar papéis, ser responsável pelos seus atos, então não tiver autonomia ou ser emancipada, ela não tem condição de fazer política porque ela não tem poder sobre si mesma. Então, a condição para política, para ação política é a liberdade, é a emancipação, é a autonomia, tá? Como diz o slide. Para as dificuldades, né, em pesquisar, estudar as questões diretamente ligadas ao poder, dão-se porque o poder assume vários formatos, várias maneiras de expressão, enfim. Então, ele diz que o Paul Claval, né, um grande autor, importante para nós, ele vai ajudar a gente a entender essa questão, mostrando como é que nós nos relacionamos com a natureza. O Robert Dahl vai falar que a política é ubíqua, está em todo lugar. O Claval vai falar que existe o poder puro, né? Esse que da força bruta, enfim, inquestionável. Vai falar da autoridade que é sempre conquistada em relação ao poder puro, né? Que é autoritário. E vai dizer que tem uma dissimetria, uma assimetria entre liderados e líderes, e escondendo ou não isso, e a inconsciência desse processo, né, nem haveria, no qual nem teríamos consciência de que isso acontece. O Claval vai nos levar a pensar no contrato social, e ele tem uma alusão interessante, né, do contrato. Nós vamos tratar do contratualismo, né, na terceira unidade, mas o contrato social é aquele acordo tácito no qual já nascemos e estamos sob sua justiça nos termos, né? Quer dizer, obrigações, direitos, deveres, enfim. Então, o contrato seria uma metáfora, um mito, né, fundador do próprio pensamento moderno, ou seja, o que garante que vamos viver juntos, o que garante que vamos conseguir conviver como seres sociais, né? Por meio desse contrato. Então, isso é explorado no livro-texto. E esses autores aqui nos ajudam a entender bastante como ideia que estaria presente na vida social. O Claval fala dos aspectos concretos, trata da espacialização, né, da questão e nos mostra bastante essa questão de como que nós vamos procurar a nação, como que nós nos relacionamos como povo. A política, né, para Aristóteles, é uma ciência prática e da produção, como eu disse agora, além de ser ética, ela é da construção do mundo, né, do mundo individual, do mundo coletivo, enfim. A política nasce dessa diversidade, como eu disse há pouco, e de uma busca, né, uma busca ética, que nos leva a um lugar feliz. E a Hannah Arendt vai nos lembrar disso o tempo todo e nos levando para a política como importante no seu plano existencial. O
O raciocínio da Hannah Arendt, né, nos ajuda a entender que tem as dimensões individual e planetária e nos leva a pensar na ideia de contradição também, né? Há uma contradição entre a vida política e o encaminhamento político e a própria vida, sua história, suas condições objetivas, enfim, não é? A condição orgânica, humana, corporal e a própria abstração da política. Haveria contradições a serem superadas na vida. O preservar a vida para ela é fundamental, nossa condição básica, né? E essa relação entre as políticas do indivíduo e coletivas, né, interna ou externa, são fundamentais no raciocínio dela. O professor Gianotti nos traz a ideia de contradição também. Ele vai deixar bem claro que viver socialmente é vivenciar essas contradições. Ele diz que não são só contradições de disputa, de desavença, enfim, mas são contradições bastante profundas, né? Contradições de posição social, de classe, enfim. E ela importa, a política é importante porque ela é cotidiana e porque também vai ser feita nos modos de representatividade, num Estado, num parlamento, enfim. Passemos, então, a nossa interatividade. Tomar a política nos níveis existencial e institucional implica visar as ações cotidianas e abstratas. Portanto, não é? Letra A, são dissociadas, não é? Letra B, no dia a dia, a política é parte integrante das ações mais elementares e até mesmo inconscientes de manutenção da vida e inclui também aspectos institucionais. Letra C, no nível institucional, somente há políticos profissionais, sem relação alguma com as práticas sociais. Letra D, as práticas sociais desenvolvem apenas formas concretas para lidarmos com os problemas surgidos no convívio humano. Letra E, a política prescinde do poder. Voltamos já com a resposta.